Queridos, abra a sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 7, ou ligue a sua Bíblia. Tudo bem, Andrei? Glória a Deus. Você que está aí nos assistindo pelo YouTube, fique com a gente. É muito bom ter você com a gente aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Se você está nos visitando hoje, também você é muito bem-vindo. 2 Samuel capítulo 7. Quero falar um pouquinho hoje sobre a necessidade de nós irmos além do esperado. Amém? Nós precisamos ir além do esperado. Fazer além do esperado. Todos acharam? Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 7, versículo 1, a palavra diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiver em mente. Diga comigo, em mente. Amém. Pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã. Versículo 5. Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Eu tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez eu perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Eu sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais, os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Versículo 13. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Versículo 14. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Amém? Até aqui por enquanto. Queridos, eu creio que em nosso coração precisa existir uma disposição de fazer o além do esperado. Esse texto, ele nos ensina muito. E me chamou muita atenção quando eu estava meditando, eu estava lendo 2 Samuel todo, e eu parei nesse capítulo e comecei a meditar nele. Porque o texto começa dizendo que o rei Davi estava em seu palácio. E o Senhor, nesse momento da vida de Davi, lhe dera descanso de todos os seus inimigos. Ou seja, Davi estava vivendo em um momento muito bom.
Vocês concordam comigo? Davi não estava em guerra, Davi estava suprido, ele estava em seu palácio, ele estava vivendo um momento de paz. Se você estudar a história de Davi antes, você vai perceber que ele travava guerra após guerra, era muita guerra, mas nesse momento, Davi estava vivendo um momento muito tranquilo. Ele estava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos. E um certo dia, como disse a palavra, um certo dia, Davi teve uma ideia de fazer algo além do esperado. Ele pensou e compartilhou com o profeta Natã: estou eu aqui morando num palácio, enquanto a arca do Senhor está em uma tenda. E isso chamou tanto a atenção do Senhor, porque se você ler os capítulos anteriores da Bíblia, se você ler toda a história antes desse capítulo, você vai perceber que não tinha nenhuma recomendação, não tinha nenhuma palavra profética, não tinha nenhuma ordem para que Davi pensasse ou se inspirasse a construir uma casa para a arca do Senhor. Isso nasceu no coração dele. Ninguém cobrou Davi para que ele fizesse isso, nem o próprio Senhor havia pedido para que alguém pensasse ou construísse uma casa para a arca do Senhor. Mas Davi, em seu coração, teve uma ideia e se dispôs a fazer o além do esperado. E isso chamou tanto a atenção do Senhor, que antes mesmo que Davi formatasse o seu pensamento, antes mesmo que Davi começasse a pensar como que ele executaria esse plano, porque o profeta Natã disse a ele: faça aquilo que está em sua mente, porque o Senhor é contigo. Antes mesmo que Davi começasse a ventilar a sua ideia para os seus subordinados, para o seu reino, o Senhor disse para Natã: vá lá e dá um recado para Davi. Isso chamou tanto a atenção do Senhor, isso mexeu tanto com o coração do Senhor, que o Senhor começa a liberar promessas para a vida de Davi. E Davi, ele teve essa ideia sem essa expectativa. Davi, ele pensou em construir uma casa para o Senhor sem expectativa de recompensa. E por que nós começamos com esse texto e nós estamos querendo abordar esse tema? Porque eu acredito que a nossa vida cristã, ela não se resume em apenas fazer aquilo que é princípio, fazer apenas o cumprimento de regras. Eu creio que a nossa vida cristã não se deve resumir em apenas jejuar porque nós temos que jejuar, ler a Bíblia porque nós temos que ler a Bíblia, frequentar a igreja porque nós temos que frequentar. Isso já é esperado de mim e de você. Vocês concordam comigo? Nós que estamos em Cristo, nós que somos convertidos ao Evangelho de Jesus, existem coisas que já se esperam de nós. Amém? Frequentar uma igreja, isso já é esperado de nós, amém? Ser uma pessoa correta, isso já é esperado de nós. Ter uma vida de oração, de leitura da palavra, isso também já é esperado de nós. Mas eu creio que em nosso coração precisa existir uma disposição para fazer o além do esperado. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. E no versículo 5, retoma comigo a leitura, por favor. O Senhor entrega um recado para Davi, dizendo o seguinte através do profeta Natã: você construirá uma casa para eu morar? E olha o que ele disse no versículo 6: eu não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. E eu tenho ido de uma tenda para outra, de tabernáculo para outro. Versículo 7: por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez, olha aqui, queridos, alguma vez eu perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Queridos, não tinha precedente. Passou antes de Davi Moisés, passou antes de Davi muitos homens de Deus, amém? E nenhum deles teve essa ideia. Para nenhum deles o Senhor pediu: olha, construa para mim algo. Mas Davi dispôs algo no seu coração: eu irei construir. Eu não acho justo eu estar aqui num palácio, Andrei, enquanto a arca do Senhor, que representava a presença dele, está numa tenda. Queridos, e o fato de Davi ter tido essa disposição e essa ideia, o desejo de ir além do esperado,
atraiu o favor do Senhor, não apenas para ele, mas para as suas gerações futuras. Quando nós nos colocamos nessa condição, com o desejo de fazer além do esperado, nós atraímos o favor de Deus, amém? Nós queremos viver coisas inesperadas com o Senhor, nós queremos ter experiências mais profundas com o Senhor, mas será que em nosso coração também existe o desejo de fazer o além do esperado? Muitas vezes nós entramos em uma rotina de vida que nós estamos cumprindo e fazendo apenas aquilo que é o nosso dever. Ah, por que, Kleber, eu dou meu dízimo todo mês? Queridos, isso é o mínimo. Por que, Kleber, eu frequento a igreja todo domingo? Isso é o mínimo. Porque hoje eu não roubo mais. Amém, glória a Deus pelo teu crescimento. Mas isso ainda é o mínimo. Porque hoje eu consigo ler a Bíblia uma vez por semana. Amém, isso ainda é o mínimo. Mas o Senhor está querendo nos desafiar o nosso coração. E em nós precisa existir o desejo de ir além. Eu acredito que muitas vezes o Senhor coloca em nosso coração um determinado propósito. Quantos creem nisso? Sabe quando o Senhor nos alerta sobre algo que está por vir? Então Ele nos impulsiona a fazer um jejum. Eu creio nisso, em direções do Senhor. Mas eu também acredito que nós precisamos ter uma disposição de sermos espontâneos. De você de repente acordar um dia e falar, hoje eu vou fazer um jejum. Não foi o Senhor que pediu, você não teve nenhuma revelação, mas nasceu no teu coração. Hoje eu acordei com o desejo de falar do amor de Deus para alguém. Ninguém te pediu isso, ninguém está te obrigando a fazer isso, mas você faz porque você tem uma gratidão, porque você quer ir além. E essas atitudes, são essas coisas que eu creio que nos leva a um outro nível de intimidade e revelação do Senhor. Muitas vezes nós entramos num nível de estagnação na nossa vida cristã, que parece que a gente não avança mais e também não retrocede. Talvez seja o momento da gente começar a fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão, para ir além. Será que nós jejuamos só porque alguém pede? Será que nós oramos só porque alguém fica, você tem que orar? Será que nós lemos a Bíblia só porque na nossa consciência pesa, se a gente não a lê? Será que nós frequentamos a igreja apenas porque nós sabemos que temos que estar aqui? Ou será que nós temos vivido uma vida com Deus espontânea? Uma vida que vá além daquilo que é esperado? Vocês estão me acompanhando? Ninguém havia pedido para Davi. Ninguém tinha dado uma sugestão para Davi. Ele estava num momento tão bom da sua vida. E é o que acontece com a gente às vezes, só que o contrário. Quando nós estamos atravessando lutas, a gente ora mais, sim ou não? Quando a gente está passando alguma dificuldade, a gente ora mais, sim ou não? Davi estava no outro período. Davi estava tudo muito bem, obrigado. Ele não precisava de fazer nada disso, mas ele teve essa ideia. Eu quero ir além. E muitas vezes quando a gente está bem, quando a nossa família está tudo bem, quando a nossa finança está tudo bem, ao invés de nós avançarmos para um outro nível com o Senhor, a gente retrocede, a gente relaxa. A gente começa a faltar dos cultos. A gente ora menos, a gente lê a Bíblia menos, porque está tudo muito bem, a saúde está tudo legal, as finanças estão bem, aí de repente alguma coisa sai do controle, a gente começa a correr atrás do tempo perdido, e não deve ser assim, amém? Nós precisamos ter uma disposição de, estando bem ou não, irmos além do esperado. Abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 17, antes de Lucas capítulo 17, perdão, Mateus capítulo 25. Sabe, queridos, enquanto você abre a sua Bíblia, em Mateus capítulo 25, essa atitude de Davi mexeu tanto com o coração de Deus, que nesse momento da vida dele, o Senhor escolheu Davi, porque até então, o Senhor não havia feito essa escolha. Mas nesse momento da vida de Davi, essa atitude da vida de Davi, o Senhor escolheu Davi para que da linhagem dele, humanamente falando, nascesse Jesus. O Senhor prometeu a Davi, a sua dinastia sempre haverá um sucessor seu diante de mim, para sempre. Sabe, Davi não buscou isso, mas a atitude de Davi provocou isso no coração de Deus. Quantos querem e têm o desejo de ir além
com o Senhor, de viver aquilo que nenhum homem jamais viveu, de viver aquilo que você até hoje na sua vida cristã não viveu. Isso está disponível, mas precisa estar aqui dentro um desejo de fazer algo a mais, amém? Não por obrigação, não apenas para cumprir um dever, porque isso é religiosidade. Isso se deve fazer? Sim. Gente, quantos acreditam que nós temos que ler a Bíblia todos os dias? Quantos acreditam que nós temos que ter uma vida de jejum e oração? Amém? Mas isso é o básico. Quantos acreditam que num belo dia, você deve acordar e falar assim: hoje eu vou ofertar na vida de alguém? É isso que o Senhor espera da gente. Quantos acreditam que de repente você vai estar no supermercado e sem que o Senhor, sem que você tenha sentido um arrepio, sem que você tenha visto um anjo, de repente você para no caixa do supermercado e diga para a pessoa: olha, Deus abençoe o teu dia, quer dizer que Jesus te ama, sem que você tenha tido um impulso para isso, porque são atitudes como essa que o Senhor espera de nós, atitudes que nos desafiam a ir além do esperado, amém? Mateus capítulo 25, versículo 14, o Senhor está falando a respeito do reino dele, e ele diz assim: e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Versículo 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei no muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Versículo 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Versículo 29. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, diga comigo, servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aqui. Esse texto me chama muito a atenção. Eu começo perguntando para a igreja: o Senhor que distribuiu os talentos, em algum momento, Ele pediu para que se multiplicasse os talentos? Sim ou não, igreja? Em algum momento, Ele passou um manual dizendo: ó, eu estou te entregando 5 talentos, para você 2, para você 1. Ó, eu vou voltar um dia. E quando eu voltar, eu espero que você, no mínimo, tenha multiplicado. Em algum momento o Senhor falou isso? Mas vocês percebem que 3 pessoas receberam os talentos. Um recebeu 5, um outro recebeu 2 e um terceiro recebeu 1. O que recebeu 5 talentos, a Bíblia está dizendo que imediatamente ele saiu e de uma forma espontânea, ninguém falou para ele fazer isso.
Ele aplicou os seus 5 talentos e fez com que eles se tornassem 10. Amém, igreja? O outro, que tinha recebido 2, também fez a mesma coisa, sem que o seu senhor houvesse pedido. E o que recebeu 1 talento, ele fez algo, queridos, que na minha visão natural foi correto. A gente vê só a consequência, a gente fala, bom, ele fez errado, mas pensa comigo, ele não perdeu o talento, ele não vendeu o talento, ele não desperdiçou o talento, ele falou, bom, eu vou guardar, porque eu sei que um dia o meu Senhor, ele tinha uma revelação. Esse Senhor meu, ele é severo, ele colhe onde ele não plantou, então um dia ele vai voltar, eu vou ter que prestar conta. Então o que eu vou fazer? Para não correr o risco de perder esse talento, eu vou enterrá-lo, porque quando esse Senhor voltar, eu vou desenterrar e vou devolver. Falar, está aqui, eu não perdi, eu não vendi, eu não estraguei o talento que você me entregou. E olha a consequência desse homem. E isso nos traz uma lição como igreja. Se nós vivermos apenas para cumprir o nosso dever, a palavra nos classifica como servos inúteis. Se a gente se dispor a viver apenas para cumprir os nossos deveres e não ter no nosso coração o desejo de ir além, de fazer o além do esperado, a Bíblia nos classifica como servos inúteis. Não sou eu que estou dizendo. Isso é para desafiar o nosso coração. E segundo a palavra que nós acabamos de ler, segundo o que Jesus disse, onde é o lugar final dos servos inúteis? Por isso jamais diga, eu sou um servo inútil. Porque muitas vezes a gente vai orar, Senhor, eu sou um servo inútil. Não, você é filho, você está numa outra condição, amém? Servo inútil não pertence ao reino. Lugar de servo inútil, segundo o que a palavra está dizendo no versículo 30, é nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. A vida cristã não se resume em apenas a gente cumprir regras. A vida cristã, ela é muito mais do que isso, amém? A vida cristã, ela nos desafia a ir além. Mesmo diante de uma dor, mesmo diante de uma situação complicada, porque Davi, queridos, voltando lá para 2 Samuel, ele estava num momento muito bom, mas ele poderia também estar num momento muito terrível de guerra. Eu tenho comigo que Davi teria a mesma disposição, porque no coração de Davi tinha o desejo de agradar a presença do Senhor, de fazer além do esperado sobre ele. Não importa o momento que nós estamos, mas precisa aqui dentro queimar o desejo de fazer algo além, e não por obrigação. Sabe, se nós entregamos a nossa oferta e o nosso dízimo por obrigação, isso não tem acrescentado nada no reino do Senhor. Se nós jejuamos apenas por um protocolo, porque foi uma direção da igreja, e não tiver aqui dentro, não vale nada, não está acrescentando nada. Se a gente cumpre princípios apenas por uma obrigação e sem ter a revelação do porquê nós estamos fazendo, não adianta de nada, porque não é dessa forma que nós agradamos ao Senhor. Os escribas, os fariseus da época, eles cumpriam a lei à risca, e isso não agradava o coração de Deus. Sabe por quê? Porque eles faziam por uma obrigação. O que nós fazemos como cristãos, nós devemos fazer por amor, amém? Nós devemos fazer porque nós queremos agradar ao Senhor, porque nós queremos ir além do que se espera de nós. Nós devemos sair dessa condição de servo inútil, e nós devemos avançar. Vocês estão me acompanhando aqui, igreja? Amém? Se o desafio, queridos, é jejuar 21 dias, por que não jejuar 40? Se o desafio é ler um capítulo por dia, por que não ler 2? Às vezes nós temos 10 anos de igreja e nunca lemos a Bíblia toda. Às vezes nós temos 20 anos de igreja e nunca lemos a Bíblia toda, e é a palavra do nosso Pai. Nós não temos às vezes multiplicado, porque nós estamos estagnados num nível, e por isso que a nossa vida cristã começa a entrar numa rotina que nada mais de novo acontece. E Deus quer desafiar o nosso coração nessa noite, amém? Amém, igreja? Última referência que eu quero ler, Lucas capítulo 17, agora sim.
Lucas capítulo 17. Versículo 5. Todos acharam? Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo, diga comigo, feito tudo, que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Junta comigo aqui. O que o Senhor está querendo nos ensinar através desse texto? Imagine que eu estou trabalhando no campo e o Zé Carlos é o meu patrão. Amém, Zé Carlos? Estou trabalhando no campo. Eu chego depois de 9 horas de trabalho, 8 horas de trabalho. Eu chego, eu não devo esperar que o Zé Carlos faça a janta para mim. O texto está dizendo isso. Eu coma e depois eu vá servir ele, que é o meu patrão. A Bíblia está dizendo que eu primeiro tenho que chegar, mesmo depois de um dia de trabalho. Eu devo preparar o alimento, servi-lo, e depois de ter servido, Zé Carlos, aí sim que eu vou me alimentar. E eu ainda não devo esperar que ele diga para mim: muito obrigado, porque eu apenas cumpri o meu dever. O Senhor está dizendo o seguinte: olha, você roubava, não rouba mais. Glória a Deus. Você está cumprindo o seu dever. Amém? Aquele cara que não avança no semáforo vermelho, aquele cara que respeita as regras, aquele cara que frequenta a igreja, que nós devemos fazer isso, amém, igreja? Aquele cara que dizima fielmente, que oferta fielmente, aquele cara que não fala mais palavrão, aquele cara que é um cara de bom testemunho, isso tudo é o mínimo que se espera de nós, amém? Mas o desafio nessa noite é: a gente tem que ir além, Andrei. A gente tem que ir além. Porque apesar de ter feito tudo, não espere que o seu Senhor diga muito obrigado. Porque se você só fazer o tudo, você ainda está sendo classificado como um servo inútil. Pesado, não é, Inês? Isso é a palavra do Senhor. Eu falei: Senhor, eu preciso sair desse estágio. Porque muitas vezes a gente estagna, queridos, a gente estaciona. A gente acha porque a gente faz isso, faz aquilo, a gente é bom. A gente quer viver coisas sobrenaturais com o Senhor, a gente quer ir além, a gente quer orar pelos enfermos que eles sejam curados. Mas o que a gente tem feito para fazer a diferença? A gente quer que o Senhor abençoe as nossas gerações, mas o que nós temos feito para atrair esse favor do Senhor? Servo inútil, qual que é o lugar dele mesmo? Vamos lá, gente. Servo inútil, qual que é o lugar dele mesmo? Quantos querem ser servos inúteis aqui? Ninguém. Amém, igreja? Por isso que o desafio dessa noite é: eu quero ir além. Eu quero fazer além do esperado. Amém? Sabe por quê, queridos? A expectativa do Senhor é que você acorde pela manhã na segunda-feira com uma disposição de fazer algo diferente. Que você acorde na terça-feira com uma disposição de fazer algo diferente. Que não porque um líder te pediu para fazer apenas. Nós devemos obedecer, amém, queridos? Mas ir além. Chegar na quinta-feira, na quarta-feira, na terça-feira, no sábado, no domingo, eu tenho que ir na igreja. Não é assim que nós devemos servir ao Senhor. Nós temos que estar aqui porque nós amamos o nosso Deus, amém? Eu não devo participar da ceia apenas porque eu tenho que lembrar que eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu tenho que participar porque eu tenho que trazer à minha memória o sacrifício que Ele fez por mim naquela cruz. E eu tenho que corresponder a esse amor. Sabe o coração fazer o além? Vocês estão me acompanhando?
para a gente sair dessa estagnação de fazer só o bonitinho, a gente tem que rasgar o nosso coração, a gente tem que voltar o nosso coração para Deus com tudo, para avançarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Amém, gente? A atitude de Davi, você pode ler o texto na sua casa, provocou bênção, não apenas para ele, mas para toda a sua família, e inclusive para todo Israel. Quando nós vivemos nessa condição de ir além, nós atraímos o favor do Senhor, não apenas para nós, mas para aqueles que nos cercam. Amém? Porque o Senhor disse para Davi: ó, até aqui vocês não têm tido morada, vocês têm sido perseguidos, mas agora, Davi, eu vou colocar limite, eu vou plantar vocês em um local. Agora, Davi, você vai ter paz, o povo vai ter paz, o povo vai ter um lugar para morar. Agora, Davi, você vai ter uma dinastia para sempre diante de mim. Agora, Davi, o povo que está com você vai estar sendo guardado por mim, abençoado por mim, livre dos ataques do inimigo. Isso está no texto. A atitude de Davi atraiu o favor de Deus, não só para ele, mas para o povo. Quantos querem atrair o favor do Senhor para os teus vizinhos, para a tua casa, para aqueles familiares, aqueles parentes que não tem nada de Deus ainda, mas quando a gente começa a ter uma atitude de ir além, o Senhor, Ele sinaliza a nossa vida, e a bênção dEle sobre nós começa a atingir todo mundo que está perto de nós. Vocês estão me acompanhando? Amém, igreja? Se coloque de pé por um instante. Nós queremos ir além. Quantos querem desafiar o seu próprio coração para ir além com o Senhor? Sabe, você desafiar o teu coração para ir além. Talvez aqui já tem pessoas pensando: a partir de amanhã eu vou fazer algo diferente. Faça, porque o Senhor é contigo, amém? A partir de amanhã, eu apenas não vou jejuar 21 dias como foi me orientado, mas eu vou estender isso para 40. A partir de amanhã eu vou começar a acordar a determinado horário. A gente precisa ter esse desejo de ir além com o Senhor. Talvez você esteja num momento muito legal da sua vida, que está tudo muito bem, que continue assim no nome do Senhor Jesus. Mas talvez a sua vida com Deus está num estágio de estagnação. Sabe quando você chega naquele ponto que você parece que não está avançando mais? Que fala: Deus, será que é só isso? Será que minha vida é só isso? Deus está querendo que a gente mergulhe no rio. Deus está querendo nos levar para o além, amém? Para viver coisas que a gente jamais imaginou que pudéssemos viver. Hoje é dia de você derramar o teu coração diante dEle. Hoje é dia de você se colocar diante dEle com uma posição diferente, sem esperar um comando, sem esperar que uma liderança diga para você: olha, faça isso ou faça aquilo. É muito importante a obediência. Isso é o que se espera de nós. Mas a gente precisa ter um coração que se dispõe a ir além. A ir além. A ir além. Você orar não porque você está lembrando da voz da pastora ou do pastor ou da minha voz ou de quem quer que seja. Ó, você tem que orar. Não, você vai orar porque você ama o teu Deus. Você vai ler a palavra porque você ama o teu Deus. Você vai jejuar porque você ama o teu Deus. Você vai evangelizar porque você ama o teu Deus. Você vai abençoar alguma família porque você ama o teu Deus. E não porque você é bonzinho, está querendo apenas cumprir. Não, você vai além. Porque esse é o chamado de Deus para nós. Irmos além. Fazer o além do esperado. Nós não podemos ficar na classificação de servo inútil, de fazer só o esperado. No nosso coração precisa queimar o desejo de ir além. Se você está entendendo, diga amém. Fecha seus olhos, queridos. Esse é um momento seu e dele. Quando o Senhor tratou comigo essa palavra, tem coisas que eu tenho me autodesafiado.
para ir além com o Senhor. Eu me lembro que na Copa, fique seus olhos fechados, apenas ouça e vai meditando. Eu me lembro que na Copa de 2002, eu amo futebol, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, assistir futebol, jogar futebol, sem que o Senhor tivesse me pedido, sem que alguém tivesse me falado. Eu dispus a fazer um jejum. Eu falei, eu não vou assistir a Copa, enquanto todo mundo vai estar assistindo os Jogos do Brasil, eu vou estar orando. E eu fiz isso sem falar para ninguém, sem publicar. Queridos, foi um período onde eu tive tanta revelação, e eu colho o fruto dessa escolha minha até hoje, porque o Senhor se alegra disso, o Senhor se agrada disso. Quando você faz umas loucuras por amor a Ele, quando você, sabe aquela pessoa que você tem que procurar para pedir perdão, e você vai, mesmo sem saber do que vai acontecer, mas fala, eu vou porque eu tenho que me resolver, eu tenho que resolver essa situação. O Senhor se alegra disso, de coisas que você faz para ir além, que você se coloca numa condição de fazer o além do esperado. E é isso que o Senhor deseja, é isso que nós temos que oferecer para Ele, a disposição para irmos além. O Senhor nos conduza, Senhor. Render a Ti adoração e derramar eu sei, é o que meu coração deseja toda manhã. Que essa canção passe a ser a sua oração diariamente. Imaginar é me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Cante com toda a tua força. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais o Teu poder. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Oferecer a Ti, oferecer a Ti algo que possa surpreender o Teu coração, como Davi fez, Senhor. A palavra diz que o Senhor se deixou ser surpreendido pela atitude de Davi, porque era algo que não estava sendo esperado, nem mesmo pelo Senhor. Deus, e que nós possamos viver nessa condição de oferecer a Ti a nossa vida, oferecer a Ti a nossa consagração, oferecer a Ti as nossas finanças, oferecer a Ti o nosso talento, Deus, de uma forma que venha surpreender o Senhor. Que nós possamos, Deus, derramar a nossa vida diante do Senhor todos os dias de uma forma que surpreenda o Teu coração. Pai, nós queremos como igreja ser conduzidos a um nível mais profundo, a um nível de revelação que ainda não experimentamos, Senhor. E eu oro, Pai,
E eu oro, Pai. E eu oro, Pai, porque isso está disponível. Eu oro, Pai, para que curas do Senhor aconteçam aqui nessa noite. Que todo pensamento, Deus, contrário à Tua verdade, à Tua vontade, que insiste em dizer que nós não podemos ir além, que nós não podemos ir além, que todo sentimento de falha por coisas que começamos e não terminamos, que todo sentimento de falha com coisas no passado que nos colocamos a fazer para o Senhor e não concluímos, Pai, nós oramos para que passe uma borracha do céu sobre isso, para que o nosso passado seja jogado no mar do esquecimento, porque o Senhor é um Deus de futuro e esperança, e o desejo do Senhor é nos conduzir a um nível de maior revelação, de maior intimidade, e nós queremos isso diante do Senhor. Nós queremos oferecer ao Senhor uma adoração como nós nunca oferecemos. Nós queremos ofertar ao Senhor como nós nunca ofertamos. Nós queremos amar ao Senhor como nós nunca amamos. Nós queremos amar os pecadores como nós nunca amamos, Senhor. Nós queremos olhar para as pessoas como nós nunca olhamos, porque a Sua presença produz isso em nós. Não queremos, Pai, estar num palácio apenas preocupado com o nosso bem-estar, mas nós queremos olhar para o Senhor todas as manhãs e dizer: o que eu posso fazer de diferente para o Senhor? Senhor, venha abençoar o Teu povo nessa noite. Espírito Santo, Espírito Santo, recolha, Deus, recolha toda lágrima, toda frustração, todo medo, Senhor. Nos liberte para irmos além. Nós queremos ir além, Senhor. Esse é o Teu chamado. Nós não fomos criados para sermos servos inúteis. Nós fomos criados para sermos filhos, para cumprirmos o propósito dEle para nós. Você foi criado para cumprir o propósito dEle nessa terra. Deus não está frustrado com você. Deus não está frustrado com você. Ele tem boas expectativas ao teu respeito, porque Ele confia em você. Ele sabe o porquê você foi criado, e o propósito dEle sobre a sua vida se cumprirá. Se cumprirá. Você foi chamado para ir além. Você foi chamado para dar frutos. Você foi chamado para ser um adorador. Você foi chamado para arrebatar o coração de Deus. Você foi chamado para que através de você, não apenas a sua vida seja abençoada, mas a sua geração futura, os seus descendentes serão abençoados por suas escolhas. Cante mais uma vez essa verdade: leva-me além, leva-me além. Cante isso com toda a tua força: leve-me além, leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-nos, leva-nos, leva-nos. Leva-me além. Levante as suas mãos e cante isso para Ele. Leva-me além. Você vai orar como você nunca orou antes. Você vai adorar como você nunca adorou antes. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Contigo, ó Senhor.
Aleluia. Aleluia. Eu vejo nessa noite como que comportas sendo abertas. Comportas que estavam segurando, contendo águas que deveriam estar correndo. Essas comportas estão sendo levantadas para que o rio volte a fluir em sua vida. Você foi criado para viver a alegria do Senhor. Você foi criado para viver uma intimidade com o Senhor que está além daquilo que você espera. Por isso que a partir de hoje, tudo que nós fizermos, façamos para surpreender o coração de Deus, amém? Que quando começar a chegar o horário de você vir para a casa dele, aqui, congregar com os irmãos na igreja, que você venha queimando de amor por ele. Que quando você pegar sua Bíblia para ler, que você vá além, que o Espírito de revelação venha sobre você, porque nós fomos criados para avançarmos, amém, igreja? Para irmos além, além daquilo que é esperado. Pode se sentar. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso.